Dando continuidade ao nosso curso de insuficiência cardíaca avançada, nós teremos hoje a doutora Vera Salemi nos falando um pouquinho sobre a insuficiência mitral funcional e o papel do MitraClip no tratamento dessa doença. Esse é um tema extremamente interessante e controverso. Então, eu fiz um levantamento dos artigos, da colocação do clipe, e a gente vai ter muita discussão. Vamos começar discutindo a insuficiência mitral na insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca é uma apresentação final de diferentes cardiopatias com alta morbimortalidade, isso tudo já foi mostrado. Terceira causa de internação no Brasil e primeira causa de internação cardiovascular. Hoje, apesar de todo o tratamento que foi discutido, otimizado, a gente, pelo aumento da longevidade, vai existir uma elevação de casos de insuficiência cardíaca nos próximos anos. E aí, uma associação de fatores mecânicos, neurohormonais e genéticos. Bom, então, ação de diferentes fatores mecânicos, neurohormonais e genéticos levam a um remodelamento ventricular. Então, esse remodelamento é caracterizado pelo deslocamento dos músculos papilares em região apical, tracionamento das cordoalhas, uma dilatação ventricular com uma insuficiência mitral com valvas normais, como pode-se observar nesse caso. A insuficiência mitral moderada importante ocorre em 30% dos casos da insuficiência cardíaca. E não só a presença da insuficiência, mas a gravidade tem um fator prognóstico em pacientes, tanto isquêmico como não isquêmico. Então, o objetivo dessa apresentação agora é discutir o paciente com insuficiência cardíaca e o tratamento dessa insuficiência mitral, que ainda hoje é controverso. Por quê? Porque se discute se você pode tratar e aí, inclusive, pode evoluir para uma piora de um remodelamento. Nesse contexto de tratamento da insuficiência mitral, está incluído o tratamento otimizado dos pacientes da insuficiência cardíaca e o uso de ressincronizador. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca com o MitraClip é depois da otimização do tratamento e do uso de dispositivo. Entretanto, discutindo o tratamento cirúrgico, alguns trabalhos foram realizados, se tinha muita esperança em termos de cirurgia, mas os resultados foram desapontadores, sem melhora de qualidade de vida ou de mortalidade. Dessa forma, as recomendações colocam o tratamento da insuficiência cardíaca funcional, né? Então, quer dizer que o ventrículo dilatado com a válvula, com insuficiência mitral, com uma válvula normal. Então, a gente tem, como já foi dito, uma terapia otimizada, né, com ressincronização classe 1, a cirurgia, quando o paciente for submetido a uma cirurgia de revascularização, classe 2A, e se discute, num paciente com insuficiência cardíaca, insuficiência mitral moderada importante, o uso do MitraClip. Entretanto, isso hoje é considerado 2B. Isso é a recomendação europeia. Agora, a nossa recomendação, isso é um resuminho, não tem, em nenhum momento cita o MitraClip, exceto quando se coloca na presença de insuficiência mitral importante, da mesma forma, revascularização e abordagem juntas, 2A, e reparo percutâneo ou cirúrgico nos pacientes com insuficiência mitral grave, com fração de ejeção maior que 30%. No MitraClip, quando tiver um risco cirúrgico muito elevado. Então, de novo, nós voltamos para o 2B. E o que é o MitraClip? Então, como que isso foi desenvolvido? O MitraClip é baseado na cirurgia de Alfieri. Alfieri descreveu em 91 a técnica cirúrgica, onde ele une por pontos o folheto anterior e posterior, principalmente A2 e P2. E isso acaba formando dois orifícios na mitral, evitando que o folheto se prolapse além do anel mitral. Dessa forma,
a partir daí, foi criado o MitraClip, que eu vou mostrar para vocês como é colocado, e forma também 2 orifícios, como na cirurgia, e aqui é uma visão ventricular, ele unindo os 2 folhetos. Então, é um prendedor semelhante a um prendedor de roupa, um pouco mais complexo, com cobalto crômio, braços de largura de 8 milímetros, de 4 e comprimento de 8, e tem um ângulo de abertura variável. Os mais modernos têm um ângulo de abertura maior e rotação tridimensional. Internamente, nós temos grampos, e os grampos que prendem os folhetos nos clipes, tá? Ele é colocado por um catéter 24 frente, com manobradores, como pode se observar, e uma placa de suporte. E aqui aponta o clipe. O primeiro caso foi na Venezuela, em 2003, um paciente com insuficiência mitral secundária. Então, em 2008, ele foi aprovado para uso na Europa. Vocês podem ver que é tudo muito recente. Em 2003, ele foi aprovado nos Estados Unidos. Em 2014, foi aprovado pela Anvisa no nosso país. E aí, novas gerações têm surgido. Esse N significa que ele tem uma abertura maior, e o X, que é um modelo com braços maiores. Aqui é uma visão da colocação por veia femoral, passo septo interatrial, é colocado no interior do ventrículo, e aí ele abre, né, e une em geral. Por que é A2P2? É o meio da válvula. Porque, em geral, na insuficiência mitral secundária, ela é central. Então, por isso que ele é colocado, mas isso tudo é guiado por fluoroscopia e por eco transesofágico, de forma que nós podemos observar 2 orifícios na válvula mitral no momento final. Aqui é uma visão dinâmica. Pode-se observar que o catéter é colocado, ele vai pela veia femoral, septo interatrial, vai no átrio esquerdo, ele passa a mitral, está posicionando. Isso tudo com eco transesofágico também, para ver a direção do fluxo. E ele, quando ele é colocado, ele é perpendicular à direção da comissura. Outra coisa interessante é que, em alguns casos, você pode colocar mais de um clipe. E, além disso, também muito interessante, que você colocou, você acha que a posição não é boa, imediatamente você mede a pressão do átrio esquerdo, ele pode ser reposicionado. E aí ele é fechado e o catéter, então, é retirado. É como se fosse um prendedor. Quais são os critérios? Então, o que a gente usa para falar isso pode ou não pode? Os estudos iniciais são os estudos do Everest 1 e 2. No Everest 1, se utilizou os seguintes critérios: ausência de insuficiência mitral reumática ou de movimento sistólico anterior, jato central, etiologia degenerativa ou funcional. E aí, pelos critérios desse estudo, nem todos usam o mesmo critério, mas a coaptação, o comprimento da coaptação deve ser maior que 2 milímetros, a profundidade menor em relação ao anel mitral, menor que 11 milímetros, a distância entre os folhetos menor que 10 milímetros e a largura menor do que 15 milímetros. Esse é outro estudo, tá, que coloca um aspecto importante, que não pode ter calcificação nas bordas dos folhetos, tá? E tem que excluir, né, outras doenças, como endocardite ou doença reumática. Interessante que no mundo
hoje nós temos mais de 80 mil catéteres colocados, tá? Os estudos são com um número pequeno de pacientes, mas o número é muito grande. Isso tem um mercado enorme no futuro. O primeiro estudo, assim, maior para avaliar segurança, quer dizer, nós tivemos a liberação na Europa em 2008, né? Então nós temos nos Estados Unidos um estudo de 2009 que avaliou a segurança e a eficácia, mostrando que realmente ele não aumentou mortalidade nem morbidade. Um segundo estudo, o Everest 2, que foi um recrutamento de 2005 a 2008, publicado em 2011, ele foi um estudo randomizado com 2 braços, os pacientes depois usavam a S-clopidogrel, 279 pacientes, 73%, essa é uma das críticas desses trabalhos, eles não, quando eles fizeram, eles não separaram doença mitral funcional da doença mitral primária, e foi randomizado o grupo com CLIP e o grupo controle, então 2:1, com segmento clínico e ecocardiográfico. E o que foi observado é que o grupo, então, tem grupo percutâneo e grupo cirúrgico. O cirúrgico mostrou uma taxa maior de eventos, tá? Mostrando que o CLIP é seguro nos pacientes de alto risco. E a conclusão desse estudo é que a cirurgia foi mais efetiva em reduzir a insuficiência mitral, entretanto, o MitraClip teve menos complicações e os desfechos clínicos foram semelhantes, com mortalidade de 6% em cada grupo. Então, aí, nesse momento, a opção seria em pacientes com fragilidade, necessitando de um segmento tardio. Novo estudo, agora publicado em 2015, que na verdade é o mesmo estudo com segmento de 5 anos, mostrou que no segmento de 1 a 5 anos, então segmento tardio, não houve diferença na taxa de cirurgia entre os 2 grupos, com boa durabilidade do MitraClip e da cirurgia. Novamente se discute que o MitraClip é uma boa opção. E aí, um subestudo, a partir desse Everest 2, mostrou que os indivíduos que evoluíram melhor com a cirurgia são da etiologia degenerativa e os indivíduos mais jovens. Bom, aqui nós estamos no ponto mais importante dessa apresentação. Nós vamos discutir 2 trabalhos importantes, que são trabalhos que foram analisaram pacientes com insuficiência mitral primária. Um é francês e o outro americano, o COAPT, e que tiveram resultados completamente divergentes. E isso gerou muita discussão. Então, nesse estudo, na França, foram incluídos 307 pacientes. O dobro foi incluído nos Estados Unidos e Canadá. De forma que o estudo europeu, que é o MITRA-FR, não mostrou diferença no grupo com CLIP e otimizado da terapêutica clínica em relação ao grupo clínico. Então, não houve diferença de mortalidade e hospitalização. Por outro lado, o estudo americano, a princípio, parece que foi um pouquinho mais bem cuidado e bem trabalhado. O que mostra? Então, foram 78 centros de 2012 a 2017, randomizados 1:1, 312 num braço e no braço clínico, então 302 no MitraClip, 312 no clínico. E aí sim, essa é a questão, os resultados foram divergentes. Por quê? Esse estudo mostrou que no grupo com CLIP teve redução de hospitalizações, redução de mortalidade, enquanto o estudo francês seguiu por 12 meses, esse estudo seguiu por 24 meses, mostrou uma redução no grupo com CLIP de implante de dispositivo, de transplante ou de ambos procedimentos. E, além disso, no segmento de 12 meses, comparando os 2 estudos em paralelo, o COAPT mostrou uma redução de mortalidade. E aí, vários artigos foram publicados para discutir esses achados. O porquê resultados tão conflitantes, utilizando, teoricamente, pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral funcional. Houve redução de mortalidade, hospitalização, e o outro não. Então, analisando com mais cuidado, o que a gente encontra?
e que é bem interessante. O COAPT incluiu doentes com menor tamanho ventricular e maior refluxo do que o MITRA-FR, que incluiu pacientes com ventrículos mais dilatados e com refluxo menor em relação ao COAPT. E, além disso, no COAPT, que é o americano, né, o diâmetro do ventrículo esquerdo sistólico final, quando muito alargado, eles excluíam. Outro aspecto que é extremamente interessante foi o segmento clínico desses pacientes, que acho que isso colaborou muito. Esses doentes do COAPT foram seguidos muito de perto do ponto de vista clínico e sempre tentando se otimizar a medicação, enquanto que o francês colocou assim, é a prática do mundo real. Então, isso fez diferença. Outra coisa, os resultados agudos em termos de insuficiência mitral, o MITRA, que é o francês, teve uma taxa maior de complicações e, em 12 meses, também uma taxa maior de insuficiência mitral. Dessa forma, então, agora discutindo alguns editoriais, o que a gente tem? Que o COAPT incluiu ventrículos 30% menores do que o MITRA-FR, com refluxo em torno de 30% maior. E aí, analisando a relação entre volume ventricular com refluxo, se observa que, quando a gente utiliza, inclui pacientes com volumes menores e com refluxos maiores, a gente tem um benefício maior por insuficiência mitral desproporcional ao tamanho ventricular, enquanto que, quando ela é proporcional, não houve benefício. Teve um trabalho que mostrou um grande centro na Alemanha que publicou um estudo com 1.000 pacientes de um único centro. E aí mostrou que o tempo médio do procedimento 160, 1,4 clipes por procedimento, taxa de sucesso muito alta, mas internação também 11 dias e uma sobrevida semelhante ao registro alemão em torno de 40% a 50% em 4 anos. Um outro trabalho, rapidamente, que eu acho que é interessante, mostrando a curva de aprendizado, que utilizou 75 casos dividido em 25 pacientes, que mostrou que o tempo médio do procedimento, a partir do momento que a pessoa pega a mão, diminui o tempo de procedimento, diminui os riscos de complicações. Dessa forma, nós temos a avaliação da gravidade da insuficiência mitral, o tamanho ventricular e a presença de sintomas. E que o FDA lançou uma nota sobre o uso, em 2019, do MitraClip na insuficiência funcional. Concluindo, então, a intervenção percutânea, uma alternativa, principalmente pacientes idosos com alto risco e morbidades. O MitraClip, vários trabalhos mostram a segurança e efetividade, tá? Depois do doente otimizado clinicamente e com resync já discutido e com anatomia favorável e alto risco cirúrgico. O critério principal é pacientes com insuficiência mitral desproporcional, quer dizer, os ventrículos menores com maior refluxo são os mais beneficiados, e a seleção do paciente com o cardiologista clínico, o heart-team, com o cirurgião, com o hemodinamicista, é muito importante para o sucesso da terapêutica. Muito obrigada.